Versículo 1 a seguir diz assim: Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Pode tomar o seu assento. Leitura aí, aquela leitura que a gente termina e fala: vixe, eita, o que é que vai acontecer agora? Eita, que mistério é esse? Meus irmãos, esta é a 6ª mensagem da série Em Busca de Deus. E nessa ocasião a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Nós falaremos sobre a reconciliação. A ceia do Senhor é um memorial feito para nos lembrar que a reconciliação só é possível graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No entanto, essa reconciliação, ela está disponível para aqueles que se arrependem. Por isso, eu gostaria de falar com você nessa noite sobre esse tema tão importante: arrependimento. Davi é um dos personagens mais populares da Bíblia. Você já viu que até o pessoal que não é crente conhece a história de Davi? Até o pessoal que não acredita em Deus conhece a história de Davi? Todo mundo conhece a maior vitória de Davi sobre o gigante Golias. Mas a maioria dos crentes, e talvez até alguns não crentes, conhecem também a história da maior derrota de Davi. O adultério com Batseba e todos os desdobramentos, tudo o que aconteceu a partir dessa situação. Então hoje eu não vou fundo na história em si, mas eu quero pensar alguns pontos importantes junto com você, não para ficar pensando no Davi, que o Davi, irmão, já tem 3.000 anos que ele não está mais aqui. Mas eu quero falar e pensar sobre eu e você. Que é isso, pastor? O senhor acha que tem algum adúltero entre nós? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu tenho certeza é que entre nós há muitos pecadores. Entre nós, há muitas pessoas precisando de reconciliação, de perdão, do qual eu também me incluo. Porque todos pecaram e carecem da misericórdia, da graça de Deus. Certo? Então, eu queria começar na raiz do problema aqui, onde tudo começou, na queda. E como é que tudo começou? O versículo 1 do texto que nós lemos diz o seguinte: enquanto os reis estavam nas guerras, Davi estava em casa. Davi estava no palácio. Então, tudo começou quando Davi estava onde ele não devia estar. E será que era pecado Davi ficar em casa? Não. Mas não era muito comum, não era prudente. Não foram poucas vezes que no momento de aconselhamento eu tive que abordar sobre situações ou lugares que não necessariamente eram pecaminosos, mas que podem ser as iscas para algo maior. Algumas pessoas podem dizer: não, Davi está ensinando o que é liderar, ele está delegando, ele está colocando pessoas para crescer, para também terem a sua notoriedade. Irmãos, a gente não pode ficar especulando, mas, sabe, a questão é que a sua conduta não pegou muito bem, como algumas condutas que a gente vê por aí. Deixa eu dar alguns exemplos. É pecado um homem casado dar uma carona para uma mulher que não é sua esposa? Não, não é pecado. Mas é prudente? Não.
É pecado uma mulher casada ficar de conversinha no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, com um homem que não é o seu marido? Depende da conversa. Depende da conversa. Mas às vezes até na conversa inocente, a gente vê um problema aí, uma falta de prudência. É pecado um casal de namorado ficar em casa sozinho? Não, não é pecado. Mas é prudente? Também não é nem um pouco prudente. A gente sabe onde isso vai dar. Então, é pecado ir a um evento, às vezes familiar, que vai ter bebida alcoólica, música imoral e coisas do tipo? Não, não é pecado, não. Mas será que convém? Será que é prudente da nossa parte participar de situações como essa? É pecado assistir uma série com cenas de nudez e sexo? Sim, é pecado. É pecado. Achou que eu ia passar pano agora, né? Então, se aparece uma cena ou outra, uma coisa acidental, a gente, opa, não deu, né? Mas se bem que agora a gente está no stream, né? Agora está lá assim, ó, você vai ver o filme, está lá, tem cenas de nudez e sexo explícito. Então você assiste o que você quer. Não é uma coisa acidental. Às vezes a gente finge de sonso e peca fingindo de sonso, né? Mas, como eu disse, se for uma coisa, foi algo não calculado, você passou à frente, não ficou dando muito aí, ok, segue adiante. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe tanto que a gente é maldoso. E sabe quando a gente está passando da linha e quando a gente está sendo inocente. Certo? Então, guarda isso aí no seu coração. Certo? Continuando. Talvez você tenha frequentado lugares que não tem problema nenhum, que não é pecado ir nesses lugares. Só que você tem ido lá por motivos errados. E esse é o grande problema. Você pode sair com seus amigos, com seus colegas de trabalho, gente boa, interagir nas redes sociais com outras pessoas? Pode, claro que pode. Mas às vezes essas relações trazem consigo comportamentos pecaminosos. E aí que é o problema. Veja, entrar na internet não é pecado. Mas pode se tornar. Se você não for vigilante naquilo que você consome. Se você não for vigilante no tempo que você gasta na rede social, diante de uma tela pequena ou grande. Ter um grupo de WhatsApp não é pecado, mas pode ser, dependendo das conversas que acontecem naquele grupo. E aí eu vou falar, por exemplo, das rodinhas de conversa. Às vezes no trabalho tem a rodinha de conversa que não é saudável. Na faculdade, na escola. Às vezes tem umas reuniões da igreja, gente, você acredita? Do ministério, às vezes, que vira rodinha de fofoca. Vira lugar onde as pessoas vão falar mal uns dos outros. Que vira lugar de ofensa, de imoralidade. Será que isso está certo? Com certeza não está. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que você já entendeu, né, através dos exemplos, né, você já entendeu como diferenciar o que é pecado e o que não é. Assim como você já consegue diferenciar o que não é pecado, mas pode ser uma isca, pode ser uma antessala do pecado, e aquilo que não é. Certo? Então, as perguntas que precisam ser feitas nessa noite, e são perguntas retóricas, onde é que você tem andado? Será que esse lugar que você anda pisando, esse lugar que você anda frequentando, às vezes até digitalmente falando, é um lugar onde você deveria estar? Ou será que você está sendo ignorante, insensato, aventureiro? Davi estava no lugar errado, e isso levou ele ao pecado. E o que acontece quando pecamos? Ou melhor, será que o pecado ele é um fato isolado ou ele traz consigo uma consequência de erros? É mais certa a segunda opção, não é mesmo? A Bíblia vai dizer, Salmo 42, que um abismo chama
outro abismo. E nós podemos constatar essa verdade na história de Davi. Primeiramente, Davi cometeu adultério. Ele fala, quando Davi cometeu adultério? Quando ele se deitou com Batseba? Depende. Se a gente for considerar o Evangelho, se a gente for considerar o Sermão do Monte, Jesus vai dizer o quê? Que se você olhar para uma mulher, desejá-la, você já cometeu adultério no seu coração. Então você concorda comigo que o adultério de Davi aconteceu muito antes da Batseba chegar? A questão é que depois ele consumou isso. Irmãos, nós estamos falando de um rei. Não tinha como Davi fazer essas coisas escondido. Ele mandou mensageiros. Ficou explícito. A rádio peão toda ficou sabendo. E aí, o que acontece depois? Aí depois que ele faz isso, ele quer encobrir o pecado com o quê? Com a mentira. Ele traz o marido dela e fala, vai lá passar a noite com sua esposa, ela deve estar com saudade. Olha que sem vergonhice. Que cara de pau! E aí Urias é tão fiel ao rei que ele não faz isso. E aí Davi tem uma coisa grande para encobrir, o que ele faz? Comete assassinato, usando as armas dos outros. Para os juristas de plantão, né, adultério não é mais crime, né? Então, dessa Davi não entra. Mas Davi podia ser indiciado facilmente por assassinato, formação de quadrilha e várias outras coisas que vocês aí do direito vão entender mais do que eu. E a questão é que o que aconteceu com Davi não foi algo inédito. Quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Eu não estou falando de adultério, mas pode ser. Eu estou falando de pecado. Quantas vezes eu e você cometemos erros e às vezes a gente fica tentando encobrir, tentando uma forma de não ser descoberto. E aí isso só nos ajuda a enrolar mais. É como uma bola de neve que começa pequena e vai crescendo até que fica algo insustentável. Gente, tem gente que mente tanto que até ele já acredita nas mentiras dele. Ou dela. Às vezes ele conta a história de uma forma tão convincente que quando alguém conta para ele de novo, sério que eu falei isso? O que é isso? Um abismo chama outro abismo. Sabe? Talvez algum dia você tenha feito algo que te deixou depois envergonhado. Lembra de Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles ficaram com vergonha. Mas antes que alguém soubesse, você já deu seu jeito. Você criou uma história alternativa para você se justificar. Você apagou a conversa do WhatsApp. Você apagou o histórico de navegação do navegador. Talvez você combinou com um amiguinho ou amiguinha uma versão mentirosa com alguém da sua confiança. Enfim, as possibilidades são infinitas. O que você não contava, ou talvez você tenha ignorado, é que não dá para esconder as coisas do Senhor. Não dá. Tem uma canção infantil que diz, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá. Semana passada a gente falou sobre isso, né? Tem como fugir de Deus? Não tem. E aí o que aconteceu com Davi? No capítulo 12, a gente tem um dos relatos mais vergonhosos da história de Davi. Davi está lá no trono, de boa. Aí chega o profeta Natã. E aí eu acho que o profeta Natã gostava de fazer uns enigmas para Davi. Davi, deixa eu te contar uma história. Teve um homem que fez isso, aquilo. E o Davi já foi ficando com raiva. Esse homem merece morrer. Então, esse homem é você. É como se o Natã estivesse falando assim, Davi, eu sei o que você fez no verão passado. Davi, eu sei
Tá? E não foi os fofoqueiros que me contou, não. Foi Deus que me mostrou. Quando a gente olha para Natal, não tem como não lembrar das irmãs do Coque, né? Hã? Aqui na igreja a gente teve nas quintas-feiras, às vezes a gente tinha oração, né? E aí, você já viu quando é a pessoa que está em pecado e ela tem que entrar numa fila de oração? Ela foge do irmão que tem o dom de revelação. Hã? Se ele está nessa fila de cá, está na de lá. Misericórdia, você coloca a mão na minha cabeça e sabe o que aconteceu na minha vida. Já vi gente assim que quando o pastor, o pregador começa a usar, que ser usado em palavra de conhecimento, a pessoa falta pouco enfiar debaixo do banco. Agora ele vai falar meu nome. Agora ele vai contar meus podres. Mas deixa eu contar um negócio para você. O profeta não precisa colocar a mão na sua cabeça para saber as coisas não, tá bom? Já tem gente que já está com vontade de ir embora já. Sabe, de vez em quando os profetas sonham. Eita! E às vezes o profeta é aquele que a gente chama de papai e mamãe. Gente, se você tem pai e mãe crente, você sabe o que eu estou falando. Você está lá querendo aprontar, sua mãe tem um sonho. Rapaz, e aí falta pouco ela falar o nome, né? Quem é fulano? Ô mãe. Eu já perdi as contas de quantas vezes meu pai e minha mãe teve sonho comigo, gente. E quantas vezes também Deus já falou comigo e com a Sara em relação aos nossos filhos. Sabe, Deus mostra as coisas. Viu, papai e mamãe? Esses sonhos não são aleatórios não, viu? Às vezes Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Às vezes Deus está querendo te dar discernimento de algo que está acontecendo na sua casa. Presta atenção. Mas às vezes não é sonho, irmãos. Às vezes é discernimento. E aí, irmãos, e Deus dá discernimento para as pessoas, para os pastores, para os líderes. E às vezes tem gente que acha que consegue fazer esse pessoal de trouxa. Um dia eu fui atender um jovem, e aí, irmão, na hora que, de acordo com a conversa do jovem, ele era a pessoa mais espiritual da face da terra. Pensa num jovem maravilhoso. Não, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou jejuando. Não, meu namoro está santíssimo. Não, na escola não dou trabalho para ninguém. Em casa eu sou um doce. Sabe, enquanto ele estava falando, parece que o Espírito Santo escreveu na testa dele assim, ó, mentiroso. E eu fui ficando com raiva. E ele falando, e eu perguntando, não, mas está tudo bem, não, está tudo bem mesmo. Não, mas não tem nada que você acha que precisa melhorar. Não, não tem nada, pastor, está tudo ótimo. Ou vontade que eu estava de esganar ele. Fui embora para casa com raiva. No meio do caminho ele mandou uma mensagem, pastor, sabe aquela conversa nossa? Tudo mentira. Falei, que bom que agora a gente pode conversar de verdade. Que bom que agora a gente pode conversar às claras. Não é mesmo? Então, antes que você queira crucificar o jovem, eu te convido a refletir. Quem nunca mentiu para os pais, para os líderes, para os amigos, por causa da vergonha que o pecado causou? Não é que você queria mentir, mas é porque você, viu, talvez você pensou, não tem outra opção. Eles vão ficar decepcionados demais se souber. Eles vão ficar tristes demais, eles não merecem isso. Eu lembro uma situação na minha vida que eu escondi da minha mãe. E eu demorei anos para contar para ela. Você acha mesmo que ela não sabia? Lógico que ela sabia. E o dia que eu contei para ela, ela foi tão piedosa. Porque se fosse eu falei assim, até que fiz, você contou, né, moleque? Mas é claro que ela sabia, irmãos. E deixa eu te dizer alguma coisa muito séria. É muito menos doloroso a confissão vir da gente do que a gente ser descoberto no erro. Concorda comigo? Já viu aquele marido que confessa para a esposa porque foi pego em flagrante? Aquele filho que conta a verdade para o pai, depois que o pai viu, está com todas as provas em mãos.
E sabe o que é pior? Que quando a gente é descoberto, a gente tem mania de procurar justificativa, até mesmo quando não dá. Eu acredito que você também tem raiva. A pessoa está errada, aí ela vai e mete um pelo menos. Entenda bem. Não, é que... Pô, Jesus, não faz isso não. Uma coisa que eu gosto de Davi é da sinceridade dele. Natan falou, você pecou, você errou. E o Davi não ficou, não, mas foi mais forte do que eu. Não, ela era bonita demais. Não, quando eu vi, eu já estava enrolado. Não, entenda o meu lado, eu sou homem. Veja bem. Não, Davi não ficou com essas historinhas, não. Davi falou, eu pequei, eu vacilei, eu errei. Acontece também aquilo que a gente chama de compensação, já viu? Não, eu errei, mas olha só, olha o tanto de coisa boa que eu já fiz. Isso não vem ao caso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós pecamos, Deus não espera de nós justificativas. Deus não espera de nós compensação. O que Deus espera de nós é arrependimento. Amém, irmãos? No capítulo 12, versículo 13, Davi vai dizer assim, pequei contra o Senhor. E alguém vai dizer, nossa, mas o Davi foi tão direto aqui, mas parece que ele nem arrependeu. Então eu queria que você lesse agora um pouquinho o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51? É um dos salmos que Davi escreveu depois, né? Na minha Bíblia está escrito aqui, ó. Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois de ter estado com Batseba. Então, é um salmo de arrependimento. Aí, o que Davi vai escrever aqui no Salmo 51? Presta bastante atenção. Talvez seja a oração que você vai fazer hoje. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está adiante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Só até aqui. A oração de Davi revela que os momentos de prazer que o pecado nos traz, logo vão embora, e eles dão espaço à culpa, à vergonha de Deus. Sabe, eu já vi pessoas na igreja que às vezes nem conseguia levantar a cabeça na hora da adoração, de tão culpadas que estavam se sentindo. Quer dizer, como eu sou miserável, eu não valo nada mesmo. Sabe, eu já vi pessoas com medo de pegar a Bíblia ou de orar em público por se sentirem hipócritas diante daquilo que fizeram. Mas permita lhe dizer algo. Quando nós pecamos, quando nós nos sujamos, é quando nós mais precisamos recorrer ao Senhor para que sejamos de fato limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. O culto de ceia não é um culto para a gente se sentir culpado.
Quantas vezes eu já vi pessoas dizer, eu não fui na ceia porque eu me senti culpado, pastor. Eu não fui na ceia porque eu estava em pecado. Sabe, a ideia não é essa. A ideia do culto de ceia é lembrar, sabe, que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. A ideia é que nós possamos examinar a nós mesmos, nos consertar, nos reconciliar e participar do corpo de Cristo. Porque, sabe, todo mundo tem pecado para confessar. Todo mundo tem algo para ser consertado, para algo para ser melhorado. E hoje é dia de nós pensarmos quanto a isso. Só que só existe perdão para quem se arrepende. E arrepender é muito mais que se sentir culpado ou envergonhado. Se arrepender é estar disposto a ir na direção contrária. É estar disposto a crucificar a carne por amor a Cristo. É estar disposto a dizer não para o pecado, para o vício e até mesmo para a antessala do pecado, ou seja, para situações que podem nos levar ao pecado. Isso é arrependimento. Quem se arrependeu de verdade não vai ficar rodeando aquilo que pode te derrubar novamente. Você me entende? Sabe o que é uma coisa muito nobre que eu acho em Davi? É que você não vê Davi pedindo perdão pelo mesmo pecado pela segunda vez. Errei, usando o contexto da época, fui moleque. Mas depois ele não repete o erro. Depois ele muda de comportamento. Então, será que você se arrependeu mesmo? Será que você entendeu o que Jesus quer fazer na sua vida? Será que você entendeu que o perdão de Deus está disponível para você? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ou melhor, algumas perguntas. Se você já se arrependeu, por que aquele contato ainda está no seu celular? Se você já se arrependeu, por que você ainda está seguindo aquela pessoa na rede social? Se você já se arrependeu, por que você ainda anda consumindo aquele tipo de conteúdo? Se você já se arrependeu, por que você ainda está indo naquele lugar que te faz mal? Se você já se arrependeu, por que você ainda cultiva um relacionamento que te afasta de Deus? Isso não é arrependimento. Eu preciso dizer ainda que o arrependimento nem sempre vai nos isentar das consequências dos erros. O capítulo 12 aqui de 2 Samuel, ele vai nos contar que Davi se arrependeu, Deus viu o arrependimento de Davi. Ele foi buscar Deus em jejum e oração, mas mesmo assim o filho dele morreu. Da mesma forma, sabe, a jovem solteira que engravida, ela vai sofrer as consequências da maternidade precoce. O usuário de drogas que se arrepende, ele vai sofrer com abstinência, ele vai sofrer com os males que a droga fez no organismo dele. A pessoa que era viciada na pornografia e se arrependeu, possivelmente vai ter impacto na vida sexual depois de casado. O funcionário corrupto que se arrependeu, talvez vai ter que procurar outro emprego, ou talvez vai ter que lidar com a desconfiança do patrão. E eu vou mais uma vez limitar os exemplos aqui, porque eu acho que você já entendeu. Que mesmo diante do arrependimento, o pecado pode trazer consequência. Entretanto, mesmo diante das piores consequências, o arrependimento e a confissão trazem elementos especiais e importantes. Além do Salmo 51,
Davi também escreveu o Salmo 32. E o Salmo 32, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Meus irmãos, o perdão traz uma alegria e um alívio sem precedentes. Quando nós somos perdoados, parece que a gente tira um piano das costas. Quando nós nos sentimos perdoados, parece que acontece algo muito grande na nossa vida, e verdadeiramente acontece. Sabe, eu gosto muito da história da mulher, que a Bíblia chama de pecadora, que ela chora aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas. Aí depois ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Você consegue imaginar uma cena dessa? Lembra que o pessoal andava a pé e de sandália? Então você imagina a condição do pé de Jesus? E depois ela vai jogando perfume, vai beijando os pés de Jesus. Sabe, é uma adoração extravagante. Você vai ver lá em Lucas 7, no finalzinho, você vai ver essa história. E aí naquela ocasião, o ministério de profeta, a autoridade de profeta de Jesus, ela é confrontada. Alguém vai dizer assim, se ele fosse profeta mesmo, ele não ia deixar essa mulher fazer essa coisa não. Aí Jesus, deixa eu te contar uma história. Tinha dois homens que deviam para ele. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários. Ele perdoou a dívida dos dois. Quem que você acha que vai ficar mais feliz? Deixa eu ilustrar. 50 denários, vamos fazer de conta que é 5 mil reais. 500 denários, 50 mil reais. Quem que você acha que ia ficar mais feliz com a dívida de 5 mil reais perdoado ou com a dívida de 50 mil perdoado? A de 50. Jesus, exatamente. Exatamente. Quem mais recebeu perdão é quem mais vai se alegrar. É quem mais vai sentir. É quem mais vai entender. Sabe, isso nos faz pensar na postura daquela pessoa que tinha uma vida imersa no pecado, e hoje ela desfruta de uma nova vida que ela teve pela misericórdia de Deus. Como não encher o coração de gratidão, de alegria, quando a gente se lembra de onde o Senhor nos tirou? Você lembra de onde o Senhor te tirou? Você lembra que era muito pior? Você lembra que você estava afundado no pecado? Você lembra que você não tinha perspectiva? Você lembra que tinha muita coisa errada na sua vida? Mas Jesus te tirou de lá. Jesus te perdoou. Isso nos trouxe o quê? Alegria, gratidão. Sabe, quando a gente vem para a casa do Senhor adorar o nome dEle, e a gente não se entrega verdadeiramente, talvez a gente não entendeu qual era o nosso destino. Talvez a gente não entendeu o que estava acontecendo conosco antes de Jesus. Porque se a gente tivesse discernimento disso, a gente jamais pararia de adorar o Senhor. A gente jamais pararia de se render aos pés dEle. A gente trataria Deus com muito mais reverência. A gente veria o Senhor de uma forma muito mais diferente. Sabe? Então hoje o Senhor nos diz que há perdão para todos nós. Todo aquele que se arrepende, confessa e deixa, vai sim desfrutar de uma alegria indescritível. No Salmo 32, no versículo 3, Davi vai dizer assim, ó, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram. Os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Sabe? Fique de pé no seu lugar, mas continua prestando atenção. Não desvia o foco, não. Talvez, presta atenção, talvez,
vir à igreja tem sido cansativo demais para você. Talvez tenha sido doloroso se apresentar diante do Senhor por causa da culpa que você carrega. Por causa da vergonha que você sente. Pois bem, hoje o Senhor quer te sarar. Hoje o Senhor quer te trazer de volta à mesa da comunhão. Hoje é dia de se reconciliar com o Senhor. E assim como Davi foi restabelecida a sua presença, você também tem essa oportunidade. Eu lembro de ouvir mensagens como essa, dura, mas enquanto eu ouvia, eu falava assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma providência. Talvez você vai ter que fazer um telefonema depois do culto. Talvez você vai ter que procurar alguém ao longo dessa semana. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus está te chamando sim para reconciliação. Sabe? Mas antes de procurar qualquer pessoa, conserte-se diante do Senhor. Reconcilie-se com Ele. E Ele não só vai te perdoar, como também vai te ajudar a se reconciliar com quem for necessário. Como eu disse, talvez enquanto eu falava você lembrou de alguém. Ou talvez você se lembrou de você mesmo. Dos pecados que você já cometeu, pediu perdão e voltou a cometer. Ou talvez daquele pecado que você acha que é grande demais. Mas deixa eu te falar, Deus é muito maior que qualquer pecado. E Deus tem perdão para a sua vida nessa noite. Sabe, o Senhor pode resolver sua situação agora. Talvez você vai ter que procurar alguém para conversar, mas hoje converse com o Senhor. E antes que você fique com medo de julgamentos, comentários, olhares e coisas do tipo, eu quero te dizer, todos nós já passamos por esse momento um dia. Pelo menos uma vez. Todos nós. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus dia após dia. E se hoje é o seu dia de se derramar diante do Senhor, não deixe que ninguém te prive disso. Então, neste momento, eu quero orar por você e com você. Nós vamos adorar o Senhor. E nesse momento você tem uma oportunidade. Tá? Eu não estou fazendo apelo para salvação agora. Se eu não estiver enganado, todo mundo aqui já fez a sua confissão de fé. Então eu estou falando para os crentes mesmo. Sabe, hoje eu estou falando para aqueles que servem ao Senhor. Talvez hoje, essa palavra veio como uma flecha ao seu coração. Você fala assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Eu preciso rever as minhas redes sociais. Eu preciso rever as minhas amizades. Eu preciso rever o meu ambiente de trabalho. Eu preciso de perdão. Eu preciso me encontrar de novo com o Senhor. Então, se essa é a sua condição, vem correndo aqui na frente. Nós vamos orar por você. Deus tem perdão para a sua vida nessa noite. Como eu te disse, não fica preso a julgamentos, a olhares. Não perde o que Deus tem para você nessa noite.